Eu vou tentar falar o mais alto possível, mas se alguém não escutar, por favor, avisa que eu vou chegar mais perto. Então, meu nome é Cleo, eu sou nutricionista formada há aproximadamente 10 anos aqui pela Unesc. Conheci o Renato na Acado Academia. Foi, né, Renato? E lá eu tenho consultório, atendo lá, parceria com o Kevin também, né? Nós dois somos parceiros profissionais. E também atuo na área de nutrição cardiovascular, diabetes, como também na área de nutrição física. Tenho especialização nessas duas áreas. Trabalho também na Ávila, não sei quem conhece, estou lá toda tarde. E hoje o Renato me convidou para falar sobre algo que eu quisesse falar para vocês. É assim, Cleo, fala o que tu quiser falar, fala o que tu achar legal falar, e eu preparei alguma coisinha, li algo que achei interessante, que é algo debatido em todas as palestras de nutrição que eu vou, em relação ao ciclo hormonal do nosso organismo. Independente de quem quer emagrecer, independente de quem quer engordar, o ciclo hormonal ele está avogando muito. Aí eu preparei algo para conversar com vocês relacionado ao nosso ciclo circadiano. Alguém já ouviu falar sobre isso? Não? Eu tentei fugir um pouquinho sobre a questão de o que é bom, o que é ótimo, o que é frango, o que é batata, o que não sei o que, porque isso eu acho que todo mundo escuta nas redes sociais, né? Então falar algo diferente, algo que voga muito na questão física, no preparo de vocês durante o dia, no sono de vocês, na queima de gordura e também no aumento de massa magra. Então assim, gente, o ciclo circadiano, ele está ligado muito sobre o nosso organismo e a maneira com que ele responde em relação aos horários do sol e também aos horários da lua. É relacionado ao nosso ciclo biológico mesmo. Então, para vocês que não, que acham que isso não voga, isso voga muito. O horário certo para a gente acordar, o horário certo para a gente estudar, o horário certo para a gente treinar, o horário certo para a gente dormir. Então, o ciclo circadiano ele está sendo estudado justamente para começar a equilibrar os nossos hormônios, né? O hormônio da tireoide, o hormônio do crescimento, o hormônio testosterona, o hormônio estrogênio. Então, todos esses hormônios estão ligados a esse ciclo circadiano. E a alimentação, o que tem a ver com isso? Muito. Porque é através da alimentação que a gente vai melhorar e adequar essa liberação hormonal a este ciclo circadiano. Começando então pelo horário que a gente acorda. Geralmente, né, quem gosta de acordar ali entre 6 e 8 horas da manhã é o período perfeito para isso funcionar de maneira regrada. O nosso corpo ele começa a emitir sinais. Sinais quais são? Liberação de hormônio chamado cortisol. Esse hormônio chamado cortisol vai nos alertar. Então, muitas vezes a gente, lá pelas 6 horas da manhã, quem não acorda nesse horário, acorda lá pelas umas 8h30, mas sempre dá aquela acordadinha, olha no relógio e volta a dormir. Porque o corpo despertou, ele te acordou porque a gente foi programado para isso. Caso a gente não levante e não se alimente neste horário, o corpo ele vai ficar enlouquecido e vai dizer, levanta, cara, e aí ele vai começar a produzir cortisol em grande escala, E esse hormônio é prejudicial quando liberamos em excesso. Prejudicial por quê? Porque ele pode gerar queima de tecidos, famoso catabolismo muscular, e ele pode gerar grande acúmulo de gordura visceral, aquela barriga mais arredondada. Então você já começa o dia, né, liberando hormônios ruins. Olha como é que vai terminar o dia então, né? Então o que a gente tem que fazer de manhã para começar certo? Se possível,
Se despertar entre as 6 e as 8 horas, ótimo. Melhor ainda, geralmente se alimentar. Por quê? Porque de manhã a gente tem um grande pico de um neurotransmissor chamado serotonina. Alguém já ouviu falar? Serotonina é responsável por um bom sono à noite, certo? Se a gente não tem essa boa produção de manhã, que é o nosso maior pico de serotonina, à noite não vai ter serotonina suficiente para produzir melatonina para a noite. E aí, como é que a gente vai querer relaxar, entrar no sono REM? Não tem como. Então, de manhã, muitas vezes a gente desperta das 6 às 8, mas muitas vezes faz um jejum. Vai comer só ao meio-dia. Não adiantou de nada, né? Não foi um jejum programado, não foi algo intencionado, estudado, foi um jejum qualquer. E aí a produção de cortisol, ó, aumenta e a produção de serotonina, ó, cai. E aí, a gente vai sim ficar enfraquecido, não vai render no treino de noite, vai ter grandes chances de não perder gordura abdominal, justamente porque a gente liberou hormônio demais, no qual não deveria liberar. Para a gente melhorar essa absorção dessa tal serotonina, a gente tem que escolher alguns alimentos certinhos. Os alimentos que propiciam a produção dessa serotonina para você ter um bom sono à noite são aqueles chamados ricos em triptofano. Alguém conhece? Estou falando grego já, né? Bem grego já, né? Mas era para surgir bastante dúvida na cabecinha de vocês e para sair daquela mesmice do Instagram e disso tudo. Só memorizem isso, gente. Alimentos importantes para o café da manhã. Alimentos que tenham cacau. Cacau, não chocolate. Tá? Você quer comer uma barra de chocolate? Não, cacau, não chocolate. Memorizem isso. Tenho que comer de manhã, no meu café da manhã, para dormir melhor à noite. Cacau. Uma comida que tenha cacau, mas não chocolate. Além do chocolate, a tua mãe pode pegar aquele cacau bem gostoso, que é um pozinho, e picar numa banana para te comer e fica uma delícia com mel. Tu gosta de banana? Tá ali. É um pozinho tipo Nescau, só que não é Nescau, tá? Aí o que acontece? Cacau é um deles. Quem gosta e já ouviu falar de semente de abóbora? Semente de abóbora, riquíssima em triptofano. Quem já ouviu falar de uva passa? Adoro. Tâmaras. Pistache? Não, né? Gente, e o leite? Também é fonte de triptofano. Então, desses 5 alimentos que eu falei, 6, o único deles mais utilizado é o? E tem muita gente que tem intolerância à lactose e que muitas vezes não usa o leite. Então, veja como estamos carentes de triptofano na nossa alimentação. Então, Um copo de leite de manhã eu já estou ingerindo triptofano. Mas, possivelmente, esse copo de leite pode te dar Todo mundo tem sensibilidade com esse leite, tá, gente? Então, sempre dê preferência para quem tem problema de sono, usar esses alimentos. Por que eu estou falando do sono? Porque ele é a peça-chave do emagrecimento e no ganho de fibra muscular. Não é verdade? Tudo acontece no sono. E lá tem que estar tudo perfeitinho. Para contribuir melhor ainda, se a gente não comer açúcar, é a melhor coisa que existe de manhã. Para contribuir. Não comer bolo doce, não comer biscoito doce, né? Não comer guloseimas, suco enriquecido de açúcar, aquele suco de caixinha pela manhã. Então, se tu não come açúcar, tu já contribui bastante para esse nivelamento hormonal. E demais, Cléo? Aí, quem sabe tu faz a escolha de um pão integral sem açúcar, capricha no ovinho, pica uma banana, põe um cacau e uma sementinha de abóbora bem triturada, né? Tá um café da manhã para suportar bem essa manhã. Então, esse é um desjejum muito indicado. Só tentem não ficar de jejum pela manhã. Caso não tenham fome, gente, pega uma dose de whey protein e toma. Pelo menos ali tem
bastante proteína e tem uma fonte de triptofano, tá? Certo, gente? Ah, Cléo, não tenho whey em casa. Coma uma fruta, qualquer uma. De preferência aquelas que são mais suculentas, que tem bastante água, né? Que descem tranquilamente. Mas tipo pera, tipo melão, mamão, que é mais tranquilo, tá, gente? Mas não fiquem em jejum. Jejum não facilita emagrecimento. Neste caso, não. Aí, passamos o café da manhã. O melhor horário, gente, para quem está estudando para concurso, já fiquei sabendo desse concurso. Para quem está estudando para concurso, é de manhã. A nossa parte mental e intelectual, das 9 até as 11, meio-dia, está muito avançada. Então, para quem quer estudar, memorizar, aprender, é de manhã que se faz. A parte mental de manhã está muito valorizada pelo ciclo circadiano. A parte física, à tarde. Tanto que o melhor horário de treino para o corpo, onde que o corpo está programado muscularmente, cardiovascularmente, é no período das 4 às 6, às 7. É o período melhor que, se tu pode treinar nesse período, tu tem muito mais vantagens físicas para o teu corpo, muito mais ganho para o teu corpo, tanto no emagrecimento, porque tu consegue te incentivar mais ao treino, quanto no aumento de massa magra, para quem quer aumentar músculos. Ficar grandão, como se diz. Então, a parte intelectual e a parte mental de manhã. O corpo gosta de atividades físicas pela tarde. Aproximando mais das 6 horas, das 8 horas da noite, a gente tem o quê? O corpo está se preparando para um sono, não é verdade? E neste momento do sono, a gente também tem essas questões hormonais crescendo. Então, muitas vezes você fez um café da manhã adequado e fez um jantar adequado, você tem grandes chances de melhorar a sua produção hormonal. Ah, Cléo, mas não comi direito às 10, não comi direito ao meio-dia, não comi direito às 3. Pois bem, cuidou da manhã e cuidou da noite, já fico bem feliz. Com certeza não vai ter hormônio desregulado dentro do teu organismo. E isso vale para quem tem baixa testosterona, muito cortisol. Hoje em dia o estresse, o cortisol está lá em cima. Isso vale para quem tem problema de tireoide. Isso vale para as mulheres no período da menopausa. Gente, olha, eu já atingi bastante pessoas aqui, né? Então, fazendo um bom café da manhã e um bom jantar, a gente já consegue melhorar essa produção hormonal. Mas aí o jantar tem que ser feito... Vamos lá. O jantar, ele é muito semelhante ao café da manhã, tá, gente? Por quê? Porque chegando à noite, a gente não pode ter um tal hormônio na corrente sanguínea, que é o hormônio insulina. Esse hormônio é o responsável por digerir açúcar. Entendeu? E se à noite a gente comer aquela guloseima, aquela grande quantidade de macarrão, aquele pão branco, fazer um lanche assim, né? Preferir aquele lanche rápido, um copo de coca, 2 litros de coca, nossa, né? E também a gente não pode ter um certo hormônio na corrente sanguínea que se chama adrenalina. Quando a gente toma café, quando a gente come o tal cacau, quando a gente utiliza alimentos estimulantes, a gente não tem adrenalina na corrente sanguínea? Então, quando a gente tem excesso desses hormônios na corrente sanguínea, a nossa melatonina, que é aquela responsável por um sono de tranquilidade, não chega na área. Nem testosterona não chega na área. Nem GH, que é um hormônio do crescimento, chega na área. Nem estrogênio chega na área. E daí? A gente vai perder uma noite importantíssima para a nossa recuperação muscular, para acordar bem para o outro dia. Por quê? Porque a gente insistiu em tomar um copo de coca, porque a gente quis comer a sobremesa que sobrou do domingo, porque a gente fez um pratão de macarrão, comeu aquele pão branco, né?
Então, esses alimentos não são muito indicados para o período da noite. Quem sabe escolhe um alimento com mais fibra, um arroz integral, uma massinha integral, às vezes uma boa porção de proteína, né? Uma porção de ovos, de carne, de frango, uma boa salada crua. E também tem alguns alimentos que a gente indica nesse período da noite, que são os pré-hormonais que a gente chama. No caso, o abacate e o amendoim. Então, utilizar alimentos, esses dois alimentos no final do dia como ceia, tu facilita muito a produção e a nivelação hormonal, né? E são dois alimentos que regulam o intestino, promovem saciedade, fonte de ômegas, né? Sistema neurológico e cardiovascular, fonte de vitamina E. A vitamina E é o maior antioxidante que existe. O que ele faz? Cuida da saúde da nossa pele, dos nossos órgãos, das nossas veias e o mais importante para vocês que treinam pesado, o antioxidante ele dá energia para a célula muscular. Recupera a saúde da tua célula muscular. E é necessário utilizar alimentos que contêm óleo. E olha só, utilizou o abacate e o amendoim, que são alimentos simples. Mas o abacate não é rico em gordura? Então, essa é a gordura que é fundamental para a tua saúde. É uma gordura boa, uma gordura que só faz o bem, não é gordura colesterol. Não é uma gordura que vai nutrir o teu colesterol. E é muito interessante este cuidado. Pega o abacate, tá? Pode pegar em torno de meio abacate médio. E aí liquidifica esse abacate com azeite extra virgem, que pode ser o de oliva, com sal, com limão e com salsinha. Ou tempero verde que vocês gostam, mas salsinha acredito que fica melhor. É chamada guacamole, né? Não, essa não ainda não é guacamole. Por quê? Porque tu vai liquidificar e tu vai deixar isso bem aquoso, assim, bem em água. E fica parecendo uma maionese. Maionese, sabe aquelas maioneses de salada verde? Igual, e fica uma delícia. Então tá comendo abacate, tá incentivando o uso da vitamina C, tudo em forma de maionese. A guacamole, gente, é uma comida típica mexicana, né? Que se usa abacate, tomate, cebola, pimenta, sal e limão. Só que nada liquidificado, tudo picado e ela fica mais em pasta. E isso tudo pode ser acompanhado com salada, com carne, como vocês preferirem e se adequarem. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Cerveja tem triptofano? Boa! Boa! Só falta não ter. Um dos piores alimentos para se utilizar à noite é bebida alcoólica. É ruim? Nossa! Acaba com toda a nossa A gente come bem quando a gente toma uma cerveja. Ainda bem que ele me lembrou, verdade. Então a bebida alcoólica, gente, ela causa esse descompasso também na produção hormonal, principalmente se esse descompasso acontecer depois das 8 horas da noite, que é onde que a produção de melatonina começa a acontecer. Principalmente, gente, a produção de melatonina das 11 horas da noite às 4 horas da manhã, que a melatonina é que faz tudo acontecer, né? Regenera aqui, faz crescer cabelo, faz crescer unha, faz crescer quem não cresceu o suficiente, né? Então, é esse período que o corpo vai se regenerar. E se você não estiver dormindo já num sono profundo e REM das 11 às 4 da manhã, você está perdendo tempo de se regenerar. E muitas vezes o uso do açúcar, do carboidrato refinado excessivo, o uso da bebida alcoólica pode prejudicar essa melatonina de entrar em ação. E a gente está perdendo tempo e qualidade de vida, né? Eu tomo Puran, eu tenho problema de tireoide. Aí eu tomo Puran 7 horas e eu só posso tomar café 1 hora, 40 minutos, 1 hora após. Eu geralmente como no serviço. E eu fico até 1 hora da tarde, às vezes até 1h15, sem comer mais nada, porque a gente não pode comer. Aí faz alguma diferença? Qual horário que tu toma café da manhã? Às 8 horas. 8 horas da manhã? Não, tá bem tranquilo esse horário ainda, pode se alimentar sem medo, só que dá preferência por utilizar esses alimentos no qual eu falei ali antes, que são ricos em triptofano,
E não utiliza açúcar, principalmente às 8 horas da manhã. Escolha alimentos que não tem açúcar na composição. O fato de tu ficar muito tempo em jejum é ruim. Por quê? Porque os hormônios, para ser liberados, eles precisam de uma chicoteada. Essa chicoteada é através do carboidrato, tá, gente? Então, muitas vezes que a gente não estimula com uma pequena fonte de carboidrato, o nosso rendimento vai caindo, a nossa concentração vai caindo e o jejum traz até um certo mau humor. Dor de cabeça. Gente, alguém que já fez dieta low carb? Dieta com baixíssimo teor de carboidrato. Não? Você? Então, a dieta low carb, gente, que é uma dieta com restrição total não, bem reduzida em carboidrato, pode causar insônia. Por quê? Essa serotonina toda que a gente está conversando aqui, que a gente quer produzir para dormir melhor lá, ela só entra aqui para se transformar em melatonina com o carboidrato. Se não tiver carboidrato suficiente na corrente sanguínea, carboidrato eu digo que vem através da aveia, dos pães, das massas, do aipim, da batata. Se a gente não tiver pelo menos uma pequena quantidade desses alimentos, não se transforma em melatonina aqui. Então, geralmente as pessoas que fazem dieta low carb, que tem carboidrato suficiente para dar energia, para quê? Para pensar, para se manter em pé, para fazer algumas funções, né? Tem dificuldade de ter a ação da melatonina na sua mente e fica com uma insônia danada. E aí, será que vale a pena fazer essas dietas descontroladas por muito tempo, sem acompanhamento profissional? Né? Muitas vezes as pessoas fazem com o intuito de emagrecer, só que o ônus é não ter uma noite adequada de sono. E dias após dias a gente vai ter o cansaço físico, uma indisposição. Não é verdade? Você sentiu isso? Não tô lembrado. Não? Mas na época eu inverti meio caso da noite pro dia. É? Eu treinava às 5 da manhã. Ah! Chegava ali 9 horas da noite, era... Já estava dormindo, já estava cansadão. Então, porque não era uma dieta muito low carb, então. Mas pensam, gente, que às vezes comer descabidamente de manhã e comer descabidamente à noite não seria a melhor opção para quem quer cuidar da saúde hormonal. Alguém já fez exame de cortisol e que ele deu alterado? Ninguém fez esse exame na vida ainda. É bom fazer, tá? Vai no médico e pede assim, doutor, eu quero exame de mulheres, né? Estrogênio, testosterona também. Eu quero exame de insulina, cortisol, todos os hormônios que o senhor pode me dar. É bom. Tem que olhar de vez em quando. Quer falar alguma coisa, Kevin? Porque muitas pessoas me relatam dificuldade ao acordar. Parece que o corpo pesa toneladas e não consegue sair da cama. E não consegue mesmo nem abrir os olhos, porque não tem, né, o ato do despertar. Porque geralmente essa pessoa está com o cortisol bem alterado, tá, gente? E às vezes o cansaço físico dela é culpa desse cortisol alterado dias após dias. Então tem que dar uma olhadinha, sim, nos exames hormonais de vocês. E quando a gente está passando por um período muito grande de estresse, seja mental ou seja físico, que a gente não consegue descansar direito, um dos hormônios mais desregulados é a tireoide, né? Que causa o aumento do peso, que causa a inapetência, né? Aquele cansaço, aquela indisposição. Então tem que ficar de olho também. Às vezes é um descompasso momentâneo, mas tem que dar uma olhadinha quando a gente sente algum problema no nosso organismo. Combinado, gente? E o mais importante, tá? Nada acontece se não tiver uma boa hidratação. Tá? A água é o transportador disso tudo, porque ela dá vida, ela dá oxigenação para nossas células. E se a gente não tiver hidratação em dia, nada disso acontece como a gente queria que acontecesse.
Então tomem cuidado, gente, antes de vir treinar, sempre pega uma garrafinha ou um copo medidor. Ali 1 horinha antes, começa a tomar pelo menos uns 500 ml de água, se vocês vêm treinar esse horário agora, das 7 para frente, tá? 1 hora antes já começa a tomar um pouquinho de água, até dar os 500 ml no horário do treino de vocês. Para vocês chegarem aqui bem hidratado, para não dar cãibra muscular, para não ter cansaço, para não dar muito calor. A desidratação gera calor, aumenta a temperatura do nosso organismo, né? E a recuperação muscular também depende da hidratação. Então, se vocês não tiverem bem hidratado pós-treino, os nutrientes não vão chegar aqui para fazer a regeneração do que você desgastou ao longo do treino. Então se preocupe principalmente com a hidratação pré e pós-treino. Mas em dias que não treinar, se preocupe também. Não esqueça de tomar água, por favor. A urina sempre clara e intestino sempre regulado. Intestino é o nosso segundo cérebro e a água comanda o nosso segundo cérebro. Tá bom, gente? Era isso que eu tinha para vocês hoje. Às vezes, né, plantei uma sementinha de dúvida na cabeça de vocês, tipo, que estranho esse ciclo circadiano, nosso corpo funcionar através dos horários do sol e da lua, mas é assim que acontece mesmo, né? E quem trabalha de noite, infelizmente, sempre vai ter prejuízo na saúde, porque ele tá dormindo no horário que não é para dormir e tá acordado no horário que é para... Ele vai ter prejuízo? Sim. Ele vai se acostumar a dormir naqueles tais horários? Vai, mas ele sempre vai ter um percentual de prejuízo relacionado a quem faz o ciclo certinho. Então, nós fomos desenvolvidos e fomos planejados para acontecer de acordo com o sol. Tá bom, gente? Pensem nisso. Se vocês verem esse assunto, vão dar uma lidinha. Se vocês têm o problema hormonal, deem uma lida quase que obrigatoriamente, porque é um assunto importante, não só em questão de comer ovos, comer batatas, tirar carboidrato, né, comer, sei lá, castanha, outra coisa assim, mas pensem nessa relação hormonal, porque é o hormônio que manda no teu bem-estar físico e mental.